Daniel Chapo não vai governar Moçambique, pelo menos não nestes primeiros 5 anos. Por quê? Está a faltar dinheiro. E os parceiros que deveriam dar dinheiro para Moçambique não estão a se mostrar tão disponíveis assim, porque Moçambique não tem como política pagar as suas dívidas. Por conta de quê? Por conta da sua incapacidade de produzir dinheiro, gerar receita o suficiente para poder pagar as suas dívidas a tempo. O Fundo Monetário Internacional, de diversas formas, já tentou falar com o governo moçambicano sobre esta questão. E, inclusive, chegaram a ameaçar que nunca mais voltariam para Moçambique, caso Moçambique continuasse com este problema de irresponsabilidade financeira. Isto tudo aqui acaba fazendo com que todas as promessas que Daniel Chapo fez para o povo moçambicano, pelo menos promessas ligadas a dinheiro, sejam promessas que tenham sido feitas apenas para que Daniel Chapo dissesse alguma coisa, mas que nada daquilo que ele disse vai se materializar. No vídeo de hoje, meus caros irmãos, eu vou te mostrar alguns erros cometidos por Daniel Chapo, algumas palavras que ele disse que não se enquadram naquilo que nós possamos considerar verdade. E acima de tudo, vou te mostrar o quão enfiado Moçambique está em termos de dívidas e como é que nós poderemos resolver esta situação. Logo estou a dizer que aqueles irmãos que têm os seus salários atrasados, horas extras não pagas, e que apesar disso são obrigados a ir trabalhar, esses irmãos, mesmo que façam greves, nunca vão conseguir ver os seus dinheiros na velocidade desejada, porque Daniel Chapo não tem dinheiro e este governo não tem capacidade, ou seja, não vai ter a coragem de vir dizer na cara de todos que sim, nós não temos dinheiro e isto aqui está mal, precisamos fazer contenção de custos. Neste caso, meu caro irmão, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações para poder entender o profundo problema que nós temos aqui. E não só, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações para poder entender a profundidade deste problema. E faz assim, veja desde agora até o último minuto para não lhe escapar nem sequer um detalhe. Este vídeo é de extrema importância para todo o povo moçambicano. maisvendas.co.mz, o único site onde negócios online saem daqui para aqui. Tudo fácil. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e a seguir a isso, navegue em busca do produto ou serviço da sua preferência ou divulga o seu produto ou serviço. Com maisvendas.co.mz, as coisas estão a um clique de ti. Link na descrição. No dia 15 de janeiro de 2025, Daniel Chapo tomava posse como presidente e uma das coisas que ele fez foi tentar se dirigir aos jovens e dizer palavras como, abrir aspas, quero dirigir-me aos jovens que enfrentam o desespero do desemprego. A falta de oportunidades não é um destino inevitável. Vamos criar um ambiente onde os jovens possam investir, abrir negócios e construir o seu futuro. Até aqui, nós entendemos como jovens que Daniel Chapo estava a prometer que criaria condições de que nós não tivéssemos falta de pelo menos oportunidades nisto. Ele não prometeu necessariamente dinheiro, mas na sua abordagem ele teve que enfatizar essas palavras aqui, dizendo outras coisas como prometer a simplificação da burocracia. Quer dizer, existem processos administrativos que acabam criando condições para que o jovem moçambicano não pense em empreender. Então, este sucessivo documento que você tem que preencher, pagar ali e tal, estas coisas iam diminuir. Por quê? Porque o jovem não tinha capacidade de levar isto para frente. Pelo menos isto é uma coisa que é bem-vinda, nós aceitamos, recebemos e eu acho que isto é execuível. Disse inclusive que ia promover muito o setor privado, o que significa que ideias privadas que nós possamos ter são ideias bem-vindas no governo de Daniel Chapo e que essas ideias teriam apoio. Qual apoio? Qual incentivo? Será que o incentivo tem a ver com dinheiro? Guarda esses dados porque vão nos ser importantes um bocadinho lá para frente. O terceiro ponto, ele disse que nós teríamos acesso, ou seja, garantiria acesso à habitação e formação técnico-profissional. O que significa que provavelmente aquele projeto habitacional que nunca devia beneficiar o povo moçambicano faça parte disto. Mas me pergunto, de onde é que há de vir esse dinheiro? Entenda, só para poderes ver até que ponto o nosso país pode ser entregue para ser gerido por outras pessoas por causa das dívidas que nós temos. E o quarto ponto é o mais crítico, tem a ver com o financiamento ao empreendedorismo. O que é que eu entendo com isto? Que Daniel Chapo, o governo dele, ia criar condições para que o empreendedorismo ganhasse algum tipo de empurrão, algum tipo de input, algum tipo de financiamento para que ideias privadas pudessem caminhar
caminhar, pudessem andar. E no meio destas coisas todas, nós caímos numa coisa chamada promessas vazias, palavras ditas apenas para o inglês ver. Porque no que concerne ao dinheiro, Moçambique não tem dinheiro. Presta atenção. O governo de Filipe Nyusi é um dos governos que defraudou o Estado. E conforme você deve saber, Nyusi deixou uma dívida milionária muito grande, que é este valor que você consegue ver aqui. E este dinheiro precisa ser pago. Moçambique não tem capacidade de produzir o tanto de dinheiro suficiente para pagar esta dívida, mesmo que seja em 5 anos ou 10. Não tem, porque Moçambique tem custos. Quando se produz dinheiro, só a produção do tal dinheiro tem custos seus para que esse mesmo dinheiro seja produzido. Logo, esta dívida aqui se mostra não pagável. Só para teres ideia, para poderes entender a que buraco nós nos enfiamos e em que momento é que realmente nós contraímos dívidas. A previsão do faturamento anual de Moçambique, arrecadando as receitas e tantas outras coisinhas, era de 6 mil milhões de dólares. Mas se Moçambique pagou salários, horas extras e tantas outras coisinhas, incluindo a sua dívida, Moçambique em 2024 gastou 8,5 mil milhões de dólares. O que significa que Moçambique viveu no ano de 2024 com 2,5 mil milhões acima daquilo que é a sua capacidade de produzir. Para tal, ele precisou, ou seja, para tal Moçambique, o governo de Nyusi precisou recorrer a empréstimos. Estes empréstimos aqui para poder dar vazão a essa grande necessidade que havia. Isto aqui veio muito a criar problemas por causa daquela coisa chamada tabela salarial única que veio disparar. Aquele mês ali, ou naquele período em que se pagaram aqueles dinheiros, os dinheiros saíram de maneira desnecessária ou desorganizada. E com isto tudo veio a fatura. A fatura é bem gorda. Os professores não estão a ser pagos, os médicos e enfermeiros ou profissionais de saúde não estão a ser pagos, os polícias, os salários, até hoje que eu te falo, existe uma turma de funcionários públicos que estão a reclamar que o seu salário ainda não lhes caiu na conta. O que é que os nossos governos daqui da nossa pátria fazem para poderem mitigar essa situação? Olha para este quadro aqui. Você consegue ver, de um lado, consegue ver a fonte de onde eles tiram dinheiro e do outro lado, quanto dinheiro é que eles tiram e de que maneira eles tiram. Nesta primeira parte aqui, você consegue ver a linha 1, no caso, emissão de dívida interna. O que significa que, dentro do nosso país, existem instituições com capacidade de financiar o governo e fazer com que o governo continue existindo. Porque há instituições aqui que fazem negócio e guardam nos seus cofres algum dinheiro. Quem que são essas instituições? São os bancos. De que maneira? O governo emitiu títulos de tesouro, o que significa que o governo vendeu papéis para bancos e investidores dentro do país para poder captar mais dinheiro. E com esse dinheiro, ele fechou aquela buracada que criou, criando outra buracada e tantas outras coisinhas. Esta dívida interna aqui, eu não encontrei os valores dessa dívida interna. Então, quando eles esgotam as opções internas para poderem contrair dívidas, eles recorrem às soluções externas. E para tal, eles precisaram contratar novos empréstimos com bancos internacionais, como é o caso do Banco Mundial, FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, Banco Africano para o Desenvolvimento, que é o BAD, entre outras entidades que possam ou que pudessem ajudar Moçambique financeiramente. Pelo menos para o pagamento dos salários na ordem dos 8,5 mil milhões de dólares. Houve necessidade de que tal fosse feito. E não só, Moçambique recebeu apoios e donativos. Esses apoios e donativos foram recebidos de países e instituições internacionais para projetos específicos. Quer dizer, eles financiaram isto para saúde, educação e infraestrutura. Mas olha para a saúde, olha para a educação, olha para a infraestrutura. O que é que aconteceu? Nós não temos absolutamente nada novo. A maior parte das coisas são da era Guebuza. E nesta última parte aqui, você consegue ver que Moçambique, para poder conseguir pagar aqueles dinheiros ali, recorreu à dívida bilateral, onde algumas dívidas foram contraídas diretamente com países amigos como China, Portugal, entre outros. O que é que esta coisa aqui significa, meus caros irmãos? Esta coisa significa que, neste ano, quando Daniel Chapo assumiu o poder, ele encontrou o país com o saldo negativo. Não existia dinheiro para poder fazer absolutamente nada. Tudo o que há nesta fase em que nós nos encontramos é um dinheiro pequeno para ir gerindo coisas pequenas. Por isso, você vê essas cenas todas. Como é que Moçambique está nesta circunstância, está nesta situação de não ter infraestrutura de qualidade, não ter absolutamente nada e os serviços públicos são uma lástima? Entenda uma coisa. Quando sai o dinheiro,
Existem aqueles que são profissionais, são peritos numa determinada matéria. Imaginemos que queira se investir na estrada, por exemplo, do Rovuma a Maputo. Com isto, faz-se um levantamento. O levantamento diz, são necessários 400 mil milhões de dólares para poder se resolver esta situação de estrada. Daí, move-se um concurso público onde vão para lá concorrer diversas empresas. Quando as empresas concorrem, aquelas empresas ali, nem todas vão passar, ou seja, as empresas que vão passar, não vão passar porque realmente estejam qualificadas para tal. Vão passar porque terão conversado em off com algum senhor. Aqueles 400 milhões ali são o dinheiro necessário para todo o trabalho do início ao fim. No meio disto, entra aquele cidadão que está ali, que vai ser quem vai pagar, o pagador, ou que vai ser o facilitador ou qualquer outra coisinha. Diz, se esta bolada sai, você tem que me dar deste dinheiro, X dinheiro. Com isso, ele aceita porque quer dinheiro, quer viver, quer pagar os seus salários, impostos e tantas outras coisinhas. Com isso, ele pega o dinheiro, leva aquele dinheiro e depois dá a parte dele. Quer dizer, aquele dinheiro que devia servir para fazer aquilo, acaba não fazendo. Por isso, nós acabamos nesta situação. Quando as estradas estragam-se mais, recorre-se à dívida. E é uma coisa, governo é uma coisa passageira, é uma coisa do momento. Daqui a pouco o governo passa, mas o Estado fica. Os problemas que o governo causa vão ser permanentes enquanto nós tivermos governantes errados. Então, nesta fase em que nós nos encontramos, Daniel Chapo, todas as promessas que ele fez ligadas a dinheiro e tantas outras coisinhas, não vai cumprir com elas. Se vocês virem, os primeiros 100 dias foram lastimáveis. Foram uma lástima. Por quê? Porque ele sabe que não há dinheiro. E nesta fase, existem reuniões que decorrem visando convencer estas instituições financeiras a concederem dinheiro para Moçambique. Mas Moçambique, enquanto tiver este comportamento, corrupção e tantas outras coisinhas, e uma das coisas que Daniel Chapo tem que fazer é lutar para não perder a questão da autonomia. Ele não deve aceitar que isto passe. E Daniel Chapo, enquanto quiser continuar presidente de Moçambique, vai ter que trabalhar para poder agradar às alas mais duras das corrupções de dentro do seu próprio partido. Só dessa forma é que vai conseguir ser reconduzido ao poder em 2000 e alguma coisinha lá frente. Caso ele não faça, corre o risco de, se ele mostrar-se duro, este não é o momento dele se mostrar duro. Se ele quiser se mostrar duro, não é o momento dele se mostrar duro é quando ele renovar. Aí ele pode dizer, as pessoas que lesaram o país são fulano, 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 fulano. Todos os poderes que esses gajos têm, econômicos, devem ser rebaixados todos. Devem levantar todo o dinheiro, tudo que é coisa desse gajo deve ser confiscado e tudo revertido a favor do Estado. E vai ser dessa forma, só para teres ideia. Os maiores oligarcas deste país, meus caros irmãos, não chegam a 200. E com isso, eles conseguiriam pagar a dívida de Moçambique normalmente, contanto que abrissem a mão daquilo que eles roubaram ao longo deste tempo todo. Então, vocês, funcionários públicos, nesta fase, vão se morder, vão se bater, vão ameaçar greve e tal. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que pode se levar num dinheiro, investir-se em 2 armamentos ali, uns gases lacrimogêneos, acolá, aprisionamentos e tantas outras coisinhas, pegar-se em vocês, se bater e depois se meter nas celas para que vocês não lutem por aquilo que é vosso. É assim que pode se fazer, ou seja, que vai se fazer. Encontrem outra forma de fazer pressão. Mas eu digo, o Fundo Monetário Internacional recomendou o Chapo a não ter que promover ninguém, não ter que aumentar salário a ninguém, não ter que, sei lá o que, e continuar coletando receitas. E isto vai impactar negativamente na sua cena, porque os impostos, corre o risco de o país aumentar os seus impostos, corre o risco de o país começar a cobrar muito daqueles que nem sequer ganham nada para poder se sobreviver. E Daniel Chapo tem que adotar a política de austeridade nesta fase em que nós nos encontramos. Durante 2, 3, 4 anos, ele congelar tudo, congelar todas as vantagens e reduzir as regalias ministeriais dos grandes poises, com vista que nós possamos ter algum saldo favorável para nós. Entende? Então, você pode ir lutar na rua, não vão te dar dinheiro, não vão, não há dinheiro. Só para teres ideia, de 6 mil milhões faturados, esses gajos foram contrair, só no ano passado, para poderem pagar salário, foram contrair 2,5 mil milhões de dólares para poderem pagar salário. Agora, me diga, o que é que isso significa? Então, é preciso que você use a cabeça para poder pensar em quais meios alternativos você pode caminhar por eles para poder fazer face a essa cena. Este é o momento certo para a malta começar a empreender. Vamos empreender, seja para vender fora, lá, colar e tal, porque com salário vocês não vão conseguir absolutamente nada. Então, é isto que eu trazia para si. Espero que isto aqui tenha feito alguma espécie de sentido.
Levou um tempão isto aqui para eu produzir, sabe? Eu estou a ler isto aqui já, lá se vão 6 dias, meu caro irmão. De forma direta assim. Clica no like, hein? Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, porque eu estou a trazer coisas super importantes. Você nunca deveria ouvir isto aqui em qualquer youtuber aqui, em nenhum outro canal do YouTube moçambicano. I'm the only one who's gonna bring this shit for you. Yeah, porra, eu tô louco em inglês. Por agora, se você manda, se volta a ver lá. Tchau, tchau. Fui! Ei, desliguei.